Ainda temos o quê? PH Santos reclamando de preço de streaming. Vamos reclamar junto. Simbora. Se liga nessa notícia aqui, ó. Ela tá no futuro, mas a gente já tá nesse futuro, então já bloqueou, tá? Kindle. A Amazon vai proibir download de e-book via USB. Saiba como não perder os seus livros. A notícia é bem simples, tá? A Amazon não vai mais, né, ter a função de... Não vai mais não, já não tem mais a função de download de e-book desde o dia 26 de fevereiro. Isso significa que será impossível transferir o arquivo via USB para o Kindle. Proteção de direitos autorais. Antes dela, os arquivos transferidos via USB eram vulneráveis a modificações que desfaziam protocolos que asseguravam os direitos de uso dos livros. A nova política determina que apenas transferências por meio de dados sem fio, Wi-Fi ou internet poderão ser realizadas. Com o método, a Amazon deve ter controle mais rígido do que é baixado no dispositivo, porque vincula o arquivo a um Kindle específico e impossibilita o compartilhamento. Mas o que eu quero chamar a atenção é aqui, ó. Saiba como não perder os seus livros. Você comprou, aí se perdeu o dispositivo, tchau, obrigado. Os seus livros? Tu não tem livro não, mano. Tu não tem mais música. Tu não tem mais filme, não. Na verdade... A impressão que me dá é que nunca teve. Nunca teve filme, nunca teve música, nunca teve... Ah, mas eu tinha um CD. Mas se descontinuasse ali a tecnologia, seja o que for, não teria. E aí a pergunta que eu faço hoje... O que a gente tem hoje, né, bicho? Nesse mundo todo digital, nesse mundo depois de nós, o que a gente ainda tem, né? Outro dia, trago outra notícia. Eu lembro que foi um furor. Eu não jogo, né? Então... Isso pra mim foi irrelevante, mas eu lembro que dominou as redes sociais, que é PlayStation Network, fica fora do ar e apresenta instabilidades em serviços online. Ficou bastante tempo, salvo engano, foi até num feriado. Ó, da sexta-feira e ficou fora do ar para muitos jogadores. E eu lembro do desespero e as pessoas levantando a pauta do tipo, eu paguei, eu quero o meu jogo e não sei o que, etc. Mas você não tem mais, você não... Olha que cara, olha que choque de realidade, né? A pessoa fala assim, ó, pô, é o paradoxo do comprador, do cliente, né? Eu paguei pelo serviço, eu mereço ter acesso à empresa bilionária. Não consigo ler nada. Tem o seu joguinho, tá tudo online, é tudo do outro, né? O que a gente tem? Cara, a gente só... Tudo que a gente paga é aluguel, né? A gente praticamente tá na vida do aluguel. Ah, eu posso assistir milhares de filmes. Mais ou menos, né? Se o streaming deixar. Nesse fim de semana, e foi assim que surgiu essa vontade de falar sobre esse assunto, eu queria mostrar pra minha companheira o filme Kramer vs Kramer. Adoro o filme. Ganhador do Oscar e tal. Esse filme, por ser ganhador do Oscar e tal, era pra estar amplamente disponível, eu creio. Era pra estar sendo, assim, disputado a tapa pelos streams. Mas a verdade é que você tem que alugar no Prime Video, ou seja, você paga o Prime Video e você tem que pagar de novo pra ver o filme. E não é barato. Então eu não paguei o Prime Video. Eu tenho o filme. Não? Não tenho. Eu tentando ver Pequena Miss Sunshine, que inclusive mudaram o nome pra Uma Família alguma coisa, né? Mudaram o nome do filme recentemente, eu não entendi, foi porra nenhuma. Mesma coisa. Ou seja, o que é nosso hoje, né? Acho que nem o dinheiro mais ele é nosso, se a gente pensar. Até o dinheiro vira nuvem. Nem ele existe mais, é só um numerinho que se der ruim ali sumiu também, né? O dinheiro em si, faz tempo que eu não vejo um dinheiro mesmo. Cara, isso é doido, né? Tu já parou pra pensar que o nosso dinheiro está em lugares... Nós que somos pobres, porque o rico já tinha isso. Mas nós que somos pobres, o nosso dinheiro está em lugares que se roubarem o nosso celular, se a gente perder, ficou sem internet, a gente não tem acesso a ele, cara. Cabuloso isso daí, né? Não? Apertei o botão errado, mas era cabuloso. Papel. Tem o filme lá O Mundo Depois de Nós, que tem uma personagem que tá louca pra assistir os finalmente de Friends, da série Friends. E aí dá o apagão digital lá no mundo, né? E ela não consegue assistir o final de Friends. Ela passa o filme todo assim, nessa busca. Ah, quero assistir. Não à toa, ela consegue ler de uma maneira que eu não vou dizer pra não dar spoiler, né? Mas eu lembro da reflexão que ficou assim. A gente tá se digitalizando cada vez mais, a gente tá digitalizando nossas memórias. Eu fico pensando no tanto de coisa escrita que eu tenho no Notion, no Google Docs, que se der um apagão, perdi tudo. E eu tenho uma vida escrita, assim, uma vida. Ultimamente eu tenho voltado a escrever no papel, mas é curioso, ó. Esse aqui é um caderninho que eu fico. Aqui é a minha crítica do MIC 17, toda escrita aqui no caderno, né? Toda escrita. PH Santos mandou R$5. Oi. Oi, Choco.
Prazer estar aqui novamente. Olha, quero te convidar para jogar ping-pong. É Aceita? verdade. Você Aceito. tem as bolas? Tem as Bora bolas. jogar? Mas eu fico imaginando, cara, que também é muito frágil, né? É um caderninho velho. O que a gente tem? A gente compra um monte de coisa, mas cada vez mais a gente tem menos. E aí quando dá um negócio desse, vem essa notícia. Saiba como não perder os seus livros. Você já perdeu os seus livros. Se seus livros são digitais, você já perdeu. E se você tinha lá os livros físicos, né, e não preservava esses livros, também se foram embora. E aí tem um papel aqui que ninguém fala ou fala-se muito pouco, que é o papel dos sebos, enquanto resgate de cultura, resgate de memória, resgate inclusive material e preservação. Sebos, né, não é só o local onde você vai comprar livro barato, não. Sebo é um local que preserva aquilo ali, percebeu? Comercialmente, é verdade? Comercialmente. Mas preserva. Ele é tipo um museu que vende as coisas que estão lá. Levando em consideração que você que está comprando ali no sebo vai ter a ideia de também cuidar daquilo, né? Já que você está comprando, então você vai cuidar. E outra coisa é a pirataria. Não posso aqui defender a pirataria, principalmente de coisas que estão disponíveis. Mas vocês já pararam para pensar o tanto de coisa que a pirataria salvou? Salvou. Eu só assisti... Deixa eu ver. Pô, teve bons filmes que eu só vi graças à pirataria. Tem um filme muito bom que eu não achei em lugar nenhum, chama Populaire. Filme francês. Bom pra cacete. Sobre uma moça que ela mora numa cidadezinha pequena e o jeito dela sair daquela cidadezinha pequena onde ela mora com o pai dela, que é dono de uma padaria, um comércio, ela se torna uma secretária. E secretária no passado era basicamente digitar, né? Digitar na máquina de escrever. É divertido, uma comédia romântica assim, boa pra caramba. Uma outra chamada English Vinglish, que é sobre uma mãe de uma família tradicional hindu, enfim, mas que a família, o pai e a filha mais nova falam inglês e ela não fala. E aí rola aquela toda uma pressão familiar do tipo, a mamãe nem sabe falar inglês. E aquilo machuca ela. E aí ela aproveita que uma sobrinha dela vai casar nos Estados Unidos. E ela aproveita pra ir uma semana antes ou 2 semanas antes pra poder fazer aula de inglês. E, cara, é muito bom esse filme, cara. Ela interagindo com outras pessoas, de outras culturas, porque ela é de uma cultura mais tradicional. Cara, é bom pra cacete, mano, esse filme. Super Nintendo, por exemplo. O último jogo, assim, videogame que eu tive, de fato, usei bastante. Vez ou outra eu me pego jogando Super Nintendo, que é um emulador fruto da pirataria. Porque senão, eu não sei como é que ligam o Super Nintendo. Primeiro, onde que compra o Super Nintendo em si, o console. Aquelas fitas todas que ficaram por aí, várias delas, sei lá o que é que aconteceu, e elas teriam ficado jogadas aí no tempo ao léu. Tem um documentário, Atari, Game Over, é o nome desse documentário. Esse documentário aqui, ó, conta a história do cara que achou, literalmente escavando, ele achou os jogos do ET, o jogo de Atari do ET. Que foi um jogo errado. que deu muito errado. Ele ia dar muito errado. Muito errado. E aí o que é que a empresa responsável, não sei quem é a empresa, tá? Não me recordo. E aí a empresa responsável foi lá e enterrou o jogo, que é pra não dar um prejuízo ali. Escondeu aquilo ali. No documentário tem até o Ernest Cline. Tá aqui, ó. Tem o Ernest Cline, que é o autor do Jogador Número 1. Inclusive lá, ele pega o DeLorean... Então, as coisas vão se tocando, né? Ele vai pegar o DeLorean dele, que ele tem um DeLorean, e ele vai pegar porque esse DeLorean estava emprestado pro George Martin. Ou o DeLorean era do George Martin, é um negócio desse assim. O George Martin é autor do Game of Thrones. E aí esse cara vai lá junto, acompanha lá o rolê de desenterrar os jogos. Então tu imagina se não fosse a pirataria, né? A gente estaria sem acesso a um monte de jogos e também, posso assim dizer, a um monte de filmes. Então, por mais que haja as críticas legais à pirataria, elas têm que ser feitas porque é direitos autorais, aquele negócio todo, mas pirataria, assim como o sebo, é uma parada, tem um quê de preservação ali, né? No caso da pirataria, de preservação digital. No caso de sebo... Ó, aconteceu recentemente, teve um cara que ele teve um trabalho pessoal de postar o DVD do Charlie Brown, o acústico, que não tinha em lugar nenhum original. Então ele conseguiu resgatar isso e fazer aquele trabalho de upscaling para deixar em 4K. E óbvio, ele fez isso para poder colocar no YouTube, disponibilizar pra galera, e toda a monetização disso ir pra Sony, sei lá pra qual é a gravadora. Mas os donos do negócio, que essas gravadoras, eles não disponibilizavam isso na internet, pra você ter uma ideia.
Então é foda. Os caras montam catálogo pra guardar, pô. De preservação material. Com os livros sendo cada vez mais digitais, né? Vários livros. Muita gente pergunta, PH, por que você publicou seus livros físicos? Cara, porque eu acho que tem que ter. Tem que ter o físico também. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, é um tanto de coisa, né? Um tanto de lixo que a gente produz e produziu. Só que o grande problema é que a gente parou de fazer os livros físicos, porque se produz muito lixo. A gente parou de fazer CD, de jogo, de música, etc. Porque, como falava, produzia muito lixo. Uma das desculpas que fala é isso. Tipo, a Apple tentou tirar ali os carregadores, sei lá, de celular. No fim é só capitalismo. É uma produção de lixo. Mas tudo isso é fake, né? Não é isso. Não é por isso que se parou. Se parou porque é mais rentável você produzir no digital, você manter no digital. Aí a desculpa era essa, de produzir lixo. Só que ao mesmo tempo, a gente tá produzindo mais lixo. Não é? A gente tá produzindo mais lixo ainda, cara. Produz lixo com maquiagem, produz lixo com desodorante, produz lixo com não sei o quê. Cara, vocês já fizeram análise fria de como é um dia do lixo de vocês quando vocês pedem delivery e quando não tem? A quantidade de lixo que o delivery produz, só de embalagem, é um negócio louco quando a gente para pra pensar. Do lixo, marmita, com plástico pra todo quanto é lado. Se eu quiser hoje assistir ao seriado Westworld, seriado que eu gosto muito, tem até tatuagem dele, deixa eu ver se eu... Tem até tatuagem do seriado. Que eu gosto muito, muito, muito. Até a temporada mais ou menos dele eu gosto. Eu não posso assistir. Porque o Max serviço de streaming, tirou do ar. Não tem o Westworld. Eu não posso. Eu pago o Max. Quando eu paguei, tinha o Westworld, mas não tem mais. Então não é meu, nunca foi meu. Eu tive permissão pra ver ali. Sabe, é mais ou menos quando uma criança chega na sua casa e diz, pode olhar, mas não pode tocar. Então nada mais é nosso, né? E aí, por que se digitaliza tudo? 3 coisas, vai. Em termos disso, né? CD, música, filmes, etc. E jogos, sobretudo jogos, eu acredito. Apesar de conhecer muito pouco sobre esse universo. Porque quando você digitaliza, você controla 100%. Você controla de ponta a ponta aquele objeto intelectual, vou chamar dessa maneira. Você não permite que surja a partir daí mercados paralelos. Ou seja, pessoas que retêm, que vendem, tal, que revendem, que constroem mercados, outros mercados, e assim sucessivamente. O outro ponto é que você não gera um estoque. A empresa não gera um estoque. Aí, como a empresa não gera um estoque, ela não tem que declarar esse estoque. Exato. Ou seja, aquilo dali não é um fracasso. Filmes, séries, jogos, hoje em dia, para você definir como fracasso, você precisa fazer meio que um malabarismozinho. Por quê? Porque eles não existem. Excelente, é verdade. Eles não precisam ser mais sucesso de vendas, eles podem entrar no zeitgeist, né, no imaginário popular. É mais do que o suficiente. E acho que o terceiro ponto é esse lance do apagamento. Mudou, a empresa mudou o CEO, mudou tudo. Não quero mais que as pessoas vejam isso daqui. Pá, apaga. Eu não sou um colecionista, não sou. Eu tenho meus livros aqui, a única coisa que eu tenho físico, mais ou menos, assim. Alguns LPs que eu gosto, tá? De sensação, de dar o play, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu também me pergunto, assim, se eu fosse ter tudo o que eu quero, assim, que tá lá ao meu alcance no digital, daria pra eu ter? Será que eu conseguiria ter? Não dá, né, também. Então, o digital também tem suas coisas boas. Portanto, o que eu defendo? Eu vi isso há muito tempo, salvo engano, no vídeo do Canal Tech, que estava debatendo na época essa questão do apagão. Acho que foi uma galera de jogo aí, não sei se vocês lembram, uma loja que, acho que foi do Wii, uma loja que a Disney não, a Nintendo disse que ia tirar do ar. Enfim, eu vi esse argumento e faz muito sentido. Tinha que ter alguma regulamentação, alguma coisa, de que assim, se você vai lançar uma obra, seja mais ou seja menos, tem que ter as duas coisas. Você vai no digital, pronto, libera o digital. Mas tem que ter uma tiragem mínima, física que seja. Por exemplo, o Westworld, tinha que ter o Blu-ray, o DVD, seja o que for. Tá entendendo? Cara, vai que eu tive uma conexão absurda com aquilo. Não tô falando de Westworld, mas outras coisas. Vai que eu tive uma conexão absurda com aquilo e eu não vou poder comprar pra eu iniciar um ciclo de preservação daquilo. Já pensou? A reflexão que eu trago é essa daí, né? O que a gente tem ainda, cara? A gente tem mais nada, né? Tem mais nada. Mas ao mesmo tempo, será que era pra ter mesmo? Não basta a gente ter vivenciado aquilo? Será que a gente precisa guardar as coisas que a gente vivenciou? Se eu visse. Eu sei tudo que eu penso sobre o Westworld e eu sei muita coisa que o Westworld me levou a pensar. Tá tudo aqui. Mas por quê? Porque eu lembro de ter parado e refletido e construído um pensamento
Ou seja, eu lembro de ter contemplado. Mas aí também, por outro lado, PH, querendo ou não, quem implantou na gente essa materialidade de o ter foi os próprios grandes estúdios. Quando eles lançavam seus boxes de DVD, tá ligado? Foi eles que botaram isso na nossa cabeça. Foi eles que criaram esse, nós temos a possibilidade de te oferecer uma mídia. Que no caso era só a materialização do, eu posso te vender alguma coisa. Pra você que é um super fã e tal. Foi eles que colocaram isso na nossa cabeça. Agora eles também estão tentando tirar. E a gente, obviamente, tá te dizendo, porra, não tem acesso mais não. Nadinha. Eu ver a hora que eu quiser. Né? Portanto, se Star Wars acaba hoje, não pode mais ver Star Wars em canto nenhum. Zero. Todos os sentimentos para com Star Wars, eu vou ter. Porque eu refleti sobre cada filme. Eu contemplei cada filme. Eu não só consumi. E aí é onde eu acho que tem o grande ponto. Como não perder os seus livros? Ora, como não perder os seus livros? Contemplando os livros que você lê de fato. Porque você não precisa necessariamente ter. Uma vez que a gente não tem mais nada e talvez nunca tenha tido de fato, porque a gente tem um problema muito grave com preservação, é contemplando o livro. Quando a gente... Mas será que também, PH, eu tô aqui pensando alto agora. O ser humano por si só é colecionista mesmo. A gente é colecionista. Então a biblioteca é uma grande coleção. Tá ligado? Ela pode ter aí um objetivo, né? Que é de compartilhar esses livros com mais pessoas. Mas o ser humano, ele é um colecionista. E, de novo, os grandes estúdios fizeram uso desse nosso senso de colecionismo ao nos oferecer coisas pra comprar. Tá ligado? Do tipo, você gostou do seu Star Wars? E se eu te falar, você pode comprar o DVD aqui, né? A fita, ou o que quer que seja. O que eles estão tentando fazer agora é tirar de nós uma coisa que nós temos, o senso de colecionismo. A gente tem esse senso de colecionismo. Se deixar, a gente coleciona tampinha. Tá ligado? Colecionista no acumulador. Ih, mandou a pio. Mandou a pio agora. Quebrou, é verdade. Lê um livro, assiste um filme, escuta uma música, para e pensa sobre aquilo ali. E aí, PH, continuando, esse nosso senso, a gente vai ficando cada vez mais apegado a algo que nos demandou mais tempo. Um livro, por natureza, nos demanda mais tempo de contato. Um filme é 1h30, 2 horas. Inclusive, eu sou um grande defensor de filmes de 1h30. Acho que eles são sensacionais. Acho que é um tempo legal. 3 horas de filme pra mim, desnecessário, mas ok. Mas aí, como você passa menos tempo de contato com o filme, menos tempo você se apega menos a ele. Acho que é por isso que o choque, no caso do livro, é tão forte, né? Que aquilo dali vai ser pra sempre teu. Que pra sempre é esse? Até o teu existir intelectual, digamos assim, né? Porque até isso é volátil. Até a nossa existência é volátil. Vem um Alzheimer e leva tudo. Em vida ainda, não tô nem falando de morte. E eu vou além, PH, mais uma reflexão. Esse movimento de nada é seu e piriri pororó só acontece porque o nosso contato com essa arte, seja o cinema e seja a escrita, no caso dos livros, ele tá acontecendo porque ele tá sendo mediado por grandes conglomerados hegemônicos. Porque duvido que qualquer autor não gostaria de ver sua obra. Fica aí, pelo mundo. Tá ligado? É negócio dos caras que ficaram ricos, eles, mano, eu não vou morrer porque 10 pessoas pelo mundo, sei lá, que seja 10 mil, estão com um negócio pirata meu. Ganhei dinheiro pra cacete com isso aqui, mano. Tô de boa, tá ligado? O problema são os conglomerados econômicos. O problema, mais uma vez... É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Estamos reflexivos aqui. Porra, aqui nós estamos... Tá vendo? O PH tem esse poder de despertar na gente essas reflexões. Morte em vida, vem o Alzheimer e leva tudo. Mas até lá, aí é que eu faço a gente refletir sobre outra coisa. Se eu morrer hoje, se eu entrar num processo de Alzheimer, quer que seja, eu falei sobre um monte de coisa que eu assisti, sobre um monte de coisa que eu li. Eu falei sobre esse assunto que eu tô falando agora. Então, se eu acabar agora... Olha o chat do PH. Encerrar agora a minha existência. Pá! Tá com vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão guardar? Entendeu o meu ponto? A cultura oral, ela deve ser preservada. É a coisa que mais deve ser preservada. Os griots que andavam ali pelo continente africano, contando as histórias do povo, mudando ali acolá, tudo bem, mas contando, fez com que aquelas histórias não fossem perdidas. Falava-se, né, que quando um griot morria uma biblioteca. Mas será que morria mesmo? Será que essa biblioteca não estava nas pessoas que escutaram aquelas histórias e que passaram agora elas serem griot? Será que não passaram elas agora a sair contando? Então eu volto. Será que eu preciso Construção, música do Chico Buarque? Será que eu preciso escutar de novo? Eu acho que não. Eu acho que sim.
Por quê? Aí, pegar, olha a discussão. Por um motivo muito simples. Você deu aí um exemplo de uma tribo e tal, onde as pessoas tinham tempo pra poder refletir sobre as coisas. Sabe? A vivência delas era mais lenta. A nossa vivência foi sequestrada, porque o trabalho... É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Tem que trabalhar 12 horas por dia. E aí a empresa vai lá e faz reunião, que é um grande mecanismo pra... E se nós vencermos mais? Você pode vencer. A empresa entrou na nossa mente. A gente não tem tempo mais para outras coisas. Tá ligado? Hoje, se eu quiser refletir, eu preciso brigar pra ter tempo de assistir um vídeo do PH. Peraí! Pra ele me ajudar a refletir um pouco mais. Então, ter a obra escrita, a obra gravada e de alguma forma preservada nos dá a chance de ter acesso a outros pensamentos. A transmimento de pensação, tá ligado? Transmissão de pensamento. Senão nem isso. E eu já falei sobre construção em um vídeo. Alguns de vocês já têm uma interpretação minha sobre construção. PH, eu vou fazer a piadinha do Deadpool no Wolverine lá. Vai trabalhar até os 80 anos, meu irmão. Por quê? Porque é importante a sua reflexão. Tá entendendo? E aí essa pessoa passa pra outra, que passa pra outra. Portanto, a única coisa que a gente tem que preservar de fato é o ser humano. A nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade reflexiva, a nossa capacidade de parar e pensar e viver aquilo dali. Por quê? A gente, sem querer viver aquilo dali, a gente fica tentando guardar as coisas dentro da nossa casa, dentro de HDs ou na dileta nuvem. O problema é que cada vez mais a gente não vive, a gente não produz nada em cima daquilo que a gente recebeu da arte. E aí a gente lida como se fosse consumidor daquilo dali. Não, eu entendi o que o PH tá dizendo. Ele tá partindo pro campo dos acumuladores. E nós estamos partindo pro campo do calma lá. Nós somos os bibliotecários. Olha só. Tá vendo? Porra, olha que definição maravilhosa. Nós somos os bibliotecários. E como consumidor daquilo dali, a gente fica desesperado porque vamos perder os nossos livros. Não. Me lembrou da grande perda da Biblioteca de Alexandria. Quanto perdemos? Quanto da identidade humana perdemos? Fica a reflexão. A gente não sabe, Rafael, mas a gente tá aqui. É esse o meu ponto, Rafa. A gente não se foi, não acabou-se o mundo e tudo porque a gente perdeu a Biblioteca de Alexandria. Não deveríamos perder, é fato. Mas será que um monte de gente não repassou isso? Esse é o grande lance. A única coisa que importa é a nossa existência, bicho. Essa reflexão aqui, viu, Ed? Pense na flechada que o homem deu agora. Como é que é? Estamos ficando obesos de tanto consumir mídias, sem um mínimo de reflexão para ruminar a experiência. Será? Será que não? Será que não estamos assim? Eu acho que estamos. Acabou, mano. Eu falei que 20 minutos o homem matou em 2 frases, mano. Não sei, discordo. Será que não estamos? Eu acho que estamos, sim. Caramba, bicho. Acabou, mano. Infobesidade aí. Exatamente. É a infobesidade. Tá. Eu discordo. Eu acho que a gente é plenamente capaz. Eu acho que a gente nos treinar... É porque a gente também gosta de ser safado, de ser leve, tá ligado? Aí a gente vai pras internet e fala umas bobajadas. Porra, o cara botou numa frase... 20 minutos que eu fiz aqui, o cara botou numa frase. Proof. O outro veio e botou numa palavra. Infobesidade. Acabou, mano. Bom demais, mano. Esse negócio aqui de conversar, mano. PH, olha só. Eu fui um instrutor de menor aprendiz. Você sabe quantas vezes eu explodi a cabeça dos meus alunos botando eles pra assistir o show de Truman? E olha, quando eu era professor de menor aprendiz, o show de Truman já era velho, tá ligado? Gente, a turma tava assim, ó. Ih, professor, o que é um filme? Ih, tamo conversando. Botava o show de Truman, cara, dava 20 minutos de filme e tava todo mundo assim, quieto, imerso. Por quê? Porque, obviamente, era um show de Truman pirateado. Então, eu acho que nós somos bibliotecários, PH. Porra. Infobesidade, mano. Tu é doido, mano. E eu me achando aqui o bichão, que eu tava numa reflexão e enganchei vocês com a notícia, fui pra outra reflexão. Eu tava me achando... Pá, eu sou bom demais, olha o que eu fiz aqui. Aí o cara mete essa, tá. Aí depois vem o outro e fala isso aqui. Pá. É doido, mano. É doido, macho. Me arrupei doidinho. Ah, que discutimos. Pô, é muito legal discutir. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau. Rimou!